do grupo Literatos Ocultos e hoje eu vim falar com vocês a respeito deste livro, A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Bom, esse livro ele é dividido em 3 partes e passado em 3 épocas, 2003, 1960 e 1964. Não tá na ordem, gente, mas são essas épocas, tá? Bom, já começa em 2003, a gente vai acompanhar a perspectiva da personagem Ellie. Ellie é uma jornalista, ela trabalha no Nation, né, no jornal Nation, e o jornal dela está passando por uma transição, uma mudança de prédio. E a editora-chefe da Ellie, a Melissa, pede a Ellie para ir até esse arquivo para ver se ela encontra alguma coisa, alguma anotação, alguma reportagem da época que seja interessante para retomar, né, nos dias atuais. Tipo, que para comparar, tipo, era assim antigamente, é assim agora, tipo isso. E então ele vai, porque ela tá num processo da vida dela muito complicado, nada na vida dela é resolvido, o emprego dela tá por um fio, a vida sentimental tá uma merda, e essas coisas, né? Então ela vai até o arquivo para procurar, lá ela conhece o Rory. O Rory é um dos funcionários do arquivo, que, sabe, o arquivo é a parte do jornal em que o jornal inteiro caga. Tipo assim, o pessoal que trabalha no arquivo é meio que significante, meio que isso. Então ela conhece o Rory, que acaba se tornando meio que o amiguinho dela durante a história. E o Rory vai entregar para elas um monte de papelada que ele acha que ela não vai conseguir nada de interessante, mas ela leva para casa mesmo assim, afinal de contas ela tem que fazer alguma coisa, senão ela pode ser demitida. Aí ela vai para casa, aquele monte de papelada, ela fuçando, ela acha que não vai encontrar nada, e ela acaba encontrando uma carta de amor, né? E essa carta de amor é meio que de um amante falando que se a outra quiser fugir com ele vai gostar muito, marcando data e horário e tal. Só que esse recado não tem, essa carta não tem endereço, essa carta não tem pra quem era, não tem nem quem foi que escreveu. Mas aí ele acha muito interessante, porque quer saber o final dessa história, o que aconteceu. Por quê? Esse recado acaba meio que falando com a Ellie, porque logo de início a gente fica sabendo que a Ellie tem um caso há um ano com o escritor John. Ela conhece ele quando ela vai entrevistá-lo, entendeu? E dentro desse um ano ela sonha que ele vai largar a mulher dele, só que ele não dá a mínima, ele não demonstra que isso vai acontecer, mas mesmo assim a Ellie sonha, sabe, com a mulher, né, gente? A gente sonha demais. Mas então, voltando ao assunto. Esse recado ele acaba meio que falando com ela a respeito, por conta disso, tipo, ela fica meio que, poxa, se eles derem certo, eu posso dar, entendeu? Então é isso, gente. Aí, logo depois que ela descobre essa carta, pula para 1960. Em 1960 nós vamos acompanhar a perspectiva de 3 personagens, da Jennifer Stirling, do Anthony e da Moira. A Jennifer Stirling é uma ricaça que de início a gente percebe que ela tá num hospital, ela tá se recuperando de um acidente que ela não lembra de nada. Esse acidente apagou toda a memória dela, ela não lembra o que aconteceu, ela não lembra quem ela não lembra nem que ela é rica. Quem esquece que é rica, gente? Ela esqueceu que é rica. Então ela não lembra disso. E o Anthony é jornalista do mesmo jornal que ele trabalha, só que há 50 anos antes da Ellie. E a Moira é secretária do marido da Jennifer. O que eles três têm a ver? Só você lendo para você entender o porquê que tem que ter a perspectiva dos três. A Jennifer, como eu disse, ela está se recuperando de um acidente e quando ela volta para casa, ela começa a encontrar no meio das coisas dela escondidas, tipo meia, caixa de sapato, cartas de amor. Só que não tem endereço, não tem um nome da pessoa, só tem um apelido que é assinado como seu Boot. É Boot? Boot. Alguma coisa assim, vou botar o nome na tela para vocês. Só é assinado assim e ela fica intrigada com aquilo, porque ela não lembra que ela teve um amante, que ela teve coragem de ter um amante. E vai
atrás e começa a tentar ir atrás dessa história. E a gente vai acompanhando isso durante toda a parte de 1960. Em 1964, continua com a perspectiva das 3 pessoas, só que aí a Jennifer já descobriu quem é, já descobriu supostamente o que aconteceu com esse amante dela, e tem meio que uma reviravolta, né? A última parte já é nos dias atuais, novamente, aí a gente acompanha como que vai se desenrolar a história da Ellie, entendeu? Como que vai se desenrolar a vida dela, como vai ficar a vida profissional, a vida sentimental, o que, que vai acontecer com esse relacionamento dela, que ela tem tanta esperança, mas o John não dá a mínima, entendeu? E eu, sinceramente, amei o que aconteceu, amei de verdade, entendeu? E a gente, no final, que a gente vai descobrir como que vai terminar a história da Jennifer, como que vai terminar aquela história do passado. É no final, junto com a Ellie, que a gente descobre como que termina essa história de amor. E eu sinceramente gostei, eu super gostei desse livro, eu gostei bastante, assim. Não dá pra comparar com Anos de Você, porque são histórias totalmente distintas. E com certeza com Anos de Você, assim, eu acho que mexeu muito mais pela história que foi, como terminou, então não tem como comparar, são histórias totalmente diferentes, mas eu amei, gente, e eu super, super, super recomendo pra quem gosta de romances. É um romance super lindinho, só que para quem não gosta dessas mudanças de tempo, vocês podem sentir um pouquinho. Eu estranhei, principalmente em 1960, eu estranhei porque as perspectivas da Jennifer e da Moira, a gente, depois que a gente começa a ler, que a gente percebe que é um pouco adiante do que a narração do Anthony. Depois, assim, eu comecei a ler depois que eu percebi, nossa, não, é, é, dele é antes da Jennifer, que o do Anthony é meio que anos antes, assim, uns 2, 3 anos antes da perspectiva da Jennifer e da Moira, e vai ficar assim durante toda a partir de 1960, mas em 1964 já volta tudo normal e continua a história. E eu sinceramente amei, super recomendo pra vocês. E é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram tanto quanto eu. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtem aí, compartilhem e continuem com a gente, me seguindo. E aproveita e bota aí o sinalizador para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, aparecer aí a notificação para você. Beijos e até a próxima!